Ser Vasco nunca foi apenas ganhar jogos ou levantar troféus. Ser Vasco sempre foi resistir, enfrentar o desconforto e escolher o caminho mais difícil quando o mais fácil parecia tentador. Essa mentalidade atravessou décadas, gerações e modalidades esportivas. E foi exatamente ela que levou o Vasco da Gama a escrever mais um capítulo ousado de sua história no futebol americano. Um esporte duro, estratégico, coletivo e que exige entrega total, características que combinam perfeitamente com a identidade cruzmaltina. Em 2017, nasce oficialmente o Vasco Almirantes, fruto da parceria entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e o antigo Vasco Patriots. Não se tratava apenas de criar um time, mas de construir um projeto alinhado aos valores históricos do clube. O nome Almirantes carrega simbolismo. Ele remete à tradição portuguesa, às grandes navegações e à liderança em mares desconhecidos. No futebol americano, cada partida é uma travessia. Cada campanha exige preparo, disciplina e coragem para seguir mesmo quando as condições são adversas. Vestir a camisa preta com a faixa branca e a cruz de malta vermelha no capacete não é apenas representar o Vasco em um novo esporte. É carregar um legado centenário de luta contra o preconceito, de inclusão social e de pioneirismo. Dentro de campo, o Vasco Almirantes rapidamente mostrou que não estava ali para ser figurante. Disputando a BFA, a principal liga de futebol americano do Brasil, a equipe se tornou competitiva, organizada e respeitada por adversários e torcedores. O futebol americano exige leitura tática, sincronia coletiva e sacrifício individual. Cada atleta precisa confiar plenamente no outro. Esse espírito coletivo dialoga diretamente com a história do Vasco, um clube que sempre se destacou pela união e pela força de sua torcida. Fora de campo, o impacto do Vasco Almirantes talvez seja ainda maior. A força da marca Vasco da Gama ajuda a popularizar o futebol americano no Brasil, aproximando novos públicos de um esporte que ainda busca espaço no cenário nacional. Muitos jovens chegam ao futebol americano motivados pelo amor ao Vasco, curiosos para ver o clube do coração em uma modalidade diferente, mas permanecem pelo ambiente, pela disciplina e pela paixão que o esporte desperta. O projeto também investe na formação de atletas, na organização interna e na construção de uma cultura sólida, algo fundamental para o crescimento do futebol americano no país. Treinos estruturados, comissão técnica capacitada e um ambiente de pertencimento fazem do Vasco Almirantes mais do que um time. Fazem dele uma extensão legítima do Vasco da Gama. Assim como no futebol tradicional, ser Vasco no futebol americano nunca foi confortável. É lidar com limitações financeiras, menor visibilidade midiática e desafios estruturais constantes. Mas o Vasco sempre soube transformar dificuldade em identidade. É nesse cenário que o clube se fortalece, que sua torcida se reconhece e que sua história continua sendo escrita. O futebol americano do Vasco mostra que a grandeza do clube não depende do esporte que está sendo praticado. Ela está na mentalidade, na coragem de inovar e na capacidade de se reinventar sem perder suas raízes. Seja com chuteiras ou com capacete, no gramado ou nas jargas, o Vasco segue representando resistência, tradição e paixão. O Vasco Almirantes não é apenas um time de futebol americano. É mais uma prova de que o Vasco da Gama é gigante em qualquer campo onde decidir entrar. É a confirmação de que sua história não pertence ao passado, mas continua viva, pulsando e se adaptando aos novos tempos sem jamais abandonar aquilo que o tornou único. Onde houver desafio, onde houver luta e onde houver história, o Vasco estará presente. O Vasco não é apenas um clube, é história, é luta, é identidade. Se você acredita que o Vasco vai além das 4 linhas, deixe o seu like. Isso fortalece o canal e mantém essa história viva. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa trajetória e compartilhe esse vídeo com outros vascaínos que carregam o clube no coração. Aqui, o Vasco não acaba no apito final. Vasco, além do campo.